Boa noite, igreja, graça e paz. Amém, tudo bem com vocês? Você que pode, vamos abrir a palavra de Deus, né? O seu aplicativo, a sua Bíblia. Está lá em Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Que diz assim: Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Amém. A palavra ela tem poder. A palavra ela tem poder para mudar o ambiente, né, para fazer coisas incríveis na nossa vida. Eu gostaria de compartilhar algo que aconteceu comigo essa semana, né? A gente pede para Deus algo, pede uma palavra, né, para trazer para a igreja. Então a gente pede e realmente, né, quando a gente pede, acontece. Então eu estava trabalhando, né, na empresa, né, tem um salão, né, várias mesas, enfim, eu estava sentado, né? A nossa empresa ela é aberta para quem quiser entrar. Pessoas entram lá, oferecem, né, coisas para vender, chocolate, bombom, enfim, né? Eu estava sentado, eu estava com bastante trabalho, sabe? A última coisa que eu queria naquele momento é que alguém viesse até a mim, sabe? Eu estava com bastante conversa no WhatsApp, e daí eu vi que entrou um rapaz, né? E eu já me fechei assim, né? Até eu falo assim, eu não estava disponível naquele momento, né? Eu vi que ele veio, entrou, calmo. Ele estava vendendo alho e amendoim. Daí eu olhei e falei, alho tem em casa, amendoim eu não quero, né? Mas ele chegou até a mim, ele nem ofereceu. E eu falei, oi, tudo bem, muito obrigado, né? De costume a gente fala muito obrigado. E ele, não, eu tenho uma palavra de Deus para você. E daí, como eu estava fechado, nesse momento eu tive que me pôr disponível. Eu falei para Deus, Deus, se é de você, já me coloca disponível para estar recebendo essa palavra, né? Enfim, daí ele começou a falar de Jesus, né? Dentro da palavra de Deus e eu já senti a presença e eu larguei o celular, né? E eu já senti uma mudança dentro de mim. Então teve um poder ali muito grande da palavra que ele estava revelando a mim, né? Só que eu tive que me pôr disponível. E antes eu estava totalmente fechado para receber. Então, assim, foi transformando, aquele ambiente ele foi mudando, a gente conversou. Eu tinha pedido para Deus que eu queria abençoar alguém aquela semana, né? Eu tive a oportunidade de abençoar ele também. Ele me abençoou com a palavra. Ele estava disposto a falar da palavra de Deus também. Então, assim, além de tudo isso, o Deus me confrontou, né? Eu já estava fechado e ele veio já totalmente disponível e disposto a estar falando da palavra de Deus. Então, assim, houve um confronto no meu coração e, assim, o que eu queria passar para a igreja, que nós, né, todos nós possamos estar com o coração disponível, né, tanto para receber a palavra, né, de alguém aqui no culto e também dispostos a falar também dessa palavra de Deus. Amém? É algo que tocou muito no meu coração, não poderia deixar de falar, né? E compartilhar com a igreja nesse momento, né? Nesse começo aí, que o foco hoje é que a gente esteja disponível para estar buscando, né? E aprendendo mais de Deus. Então, vamos orar? Você que pode se colocar, né? Se prostrar. Ô, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia, Pai. Obrigado porque estamos aqui, Pai, todos reunidos em Teu santo nome, Pai, para buscar mais do Senhor, Pai, para aprender mais da Tua palavra, Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor até aqui tem nos guardado, Pai, tem guardado cada família, Pai. Guarda cada um, Pai. Aqueles que não puderam vir também, Senhor Deus, guarda, Pai. Nos livra de todo o mal, Senhor Deus. Seja conosco durante esse dia, durante essa noite, Pai.
Que a gente possa estar com o coração disponível, Pai, para receber a Tua palavra, Pai. Prepara cada coração aqui, Pai. Que venha, Pai, gerar frutos, Pai. E que também a gente possa estar dispostos, Pai, a falar do Teu amor, Pai. De tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Que outras pessoas também possam desfrutar, Pai, desse amor, Pai. Esse amor que cura, esse amor que renova, Pai. Esse amor que confronta muitas vezes, Pai. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, Pai. E continue, Pai. Continue nos confrontando, Pai. Continue falando conosco, Pai. Só temos graças a Te dar, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer na nossa vida ainda, Deus. Muito obrigado, Pai. Eu Te louvo, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Ouvir a palavra do Senhor. Ah, sim, é verdade. Esse é o ano da visitação. O Senhor tem visitado algumas casas aqui, amém? Você pode estar vendo a Cida, né? E quem me contou do ano passado foi o Israel. Israel falou que estava em casa. De repente ele sentiu uma presença. Ele disse que ele olhou para o lado. Ele falou assim, deu aquele susto nele. Não era o pai nem a mãe dele, mas ele viu o próprio Senhor Yeshua lá, com ele lá na casa. Então o Senhor está visitando famílias, né? Como é que está a tua casa? Está arrumadinha? Está cheirosinha? O Senhor está visitando casas. Então quando o Senhor visita, é porque quando Ele visita, Ele pode deixar uma bênção. Está no livro de Joel 2. Então se prepara para a tua bênção, amém? Senhor, queremos ouvir o teu recado para nós nessa noite. Que nossos corações estejam abertos. Abre a nossa alma, nossa neshama, nossa nefesh, abre nosso entendimento. Queremos compreender as regiões celestiais, Pai, a palavra que traz poder, que traz libertação, que traz cura. Usa tua filha como um fluxo do teu poder, como um canal, Pai, só te guarde nossas famílias agora, Pai. Proteja, Pai, em nome santo do seu filho Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Graça e paz seja com a igreja, amém? Glória a Deus. Abre em 1 Samuel, capítulo 30. Primeira Samuel, capítulo 30, a partir do 1. Diz assim a palavra do Senhor no 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag. Até aí por enquanto. Ziclag. Eu quero fazer um resuminho para você. Isso que eu vou falar está desde o capítulo 27. Só que nós não vamos ler aqui o 27, 28, 29, 30. Vou fazer um resumo. O que Davi foi parar em Ziclag? Alguém sabe? Por isso que eu vou contar para vocês. Que ninguém sabe. Davi foi para Ziclag com 600 homens e suas famílias para viver ali, refugiado da perseguição de quem? Aí, Saul. Saul. Porque se você for ver, desde o capítulo 27 ali, os outros capítulos, vai falando e Saul perseguia, né? E tal, queria matar. E daí o raciocínio de Davi foi: se eu for na terra dos filisteus, porque quem que fazia guerra contra Saul, contra Israel? Quando Davi mata o Golias, o gigante Golias, o que era? Filisteu. Aí você pensa, ele cansado de
correr para lá, para cá e fugir, aquela coisa e perseguição de Saul. Ele vai para essa terra, como que buscando ser refugiado dessa perseguição. Ele pensou, lá, Saul não vai atrás, porque ele sabe que os filisteus são fortes, não vai para lá. Esse é o contexto. Aí ele recebeu essa cidade, Ziclag, do rei de Gate, que esse rei se chamava Aquis, ou Aquis, que era filisteu. E diz, nesses capítulos todos, eu fiz aqui um resumo, ele viveu ali com esses homens e mulheres e crianças 1 ano e 4 meses. Sim, Davi viveu na terra dos filisteus. Você ia ter coragem de morar na terra dos filisteus? Precisa coragem, né? Precisa coragem, porque ele foi corajoso para combater lá Golias, que era filisteu, agora ir lá e morar. Só que ele viveu nessa terra dos filisteus, inimigos de Israel, para escapar de ser morto, ok? Só que Davi enganava o rei Aquis, ou Aquis. É Aquis que fala? Aquis. Alguém sabe como que ele enganava? Alguém conhece a história? Gente, ele chegava, tipo assim, com despojo, com gado, com coisa. Aí esse rei Aquis falava, por onde que você foi, Davi? Ah, eu fui em tal terra e trouxe esse despojo. Como se estivesse aniquilando os inimigos dos filisteus. E, na verdade, ele fazia o contrário. Ele aniquilava os inimigos de Israel. Gente, é muito profundo isso. A gente precisa, como cristão, como é que é aquele versículo? A gente precisa ser singelo como as pombas e astuto como a serpente. Gente, às vezes no povo de Deus falta um senso de astúcia para com o inimigo. Para com o inimigo. Às vezes a gente precisa estar no nosso jeito, às vezes aquela batalha em casa e você secretamente lá, quando vê você está ungindo o travesseiro do marido, você está ungindo não sei o quê, falando, Senhor, liberta. A gente tem que ter nossas estratégias. Amém? A gente tem que ser astuto para essas coisas do mar, a gente tem que ter nosso jeito. E daí, para não desconfiar que ele estava fazendo isso, que na verdade ele estava sendo a favor do povo dele, Israel, e estava combatendo os inimigos dos filisteus na terra deles, diz o texto que que ele fazia? Ele matava todo mundo para não ter uma testemunha que viesse voltar a contar. Esse é o contexto dessa história. Então, Davi estava ali nesse meio, isso está em 1 Samuel 27, vou fazer o resumo. Então, ele fazia esse rei Aquis acreditar que ele havia se tornado realmente inimigo de Israel, mas não era. Ele estava ali na terra dos filisteus, combatendo aqueles que eram inimigos de Israel. Aleluia. E Aquis, então, acreditava que realmente Davi era odiado por Israel. Ele acreditava. Tanto é que chega um momento, isso está em 1 Samuel 29, fazendo resumo aqui, Davi quase que teve que lutar contra Israel. Se você for no capítulo 29, ver o título e tal, foi convocado, porque eles iam guerrear de novo. E aí chama os filisteus, chama todo mundo. Davi é nosso parceirão aqui, chama ele para ir para essa guerra também. Só que o que aconteceu? Imagina se ele tivesse que lutar contra. Mas eu creio que por uma providência divina, os próprios filisteus falaram assim, quem que é esse aí, rei Aquis? Esse é Davi, tal. Davi diz em 1 Samuel 29, 5. Quem pode ir? Pastor Rodrigo auxilia, ou Edemar aqui? Participem. O que diz 1 Samuel 29, 5? Ora, por acaso não é este aquele Davi
de quem se cantava dançando, Saul matou seus milhares, mas Davi matou dezenas de milhares? Aí eles falam assim: como que você vai chamar esse aí para a guerra? É desse aí que o povo cantou que Saul matou seus milhares e Davi os seus dezenas de milhares. Aí, por uma providência divina, pode ir que você está livre agora. Não, você não vai lutar. Ponto. Gente, um parênteses aqui. Meditando nessa palavra, que nós vamos ir ainda para o capítulo 30. Mas abre um parênteses. Até o inimigo sabe das tuas vitórias. E como que você esquece das tuas vitórias? Até o inimigo está cochichando e falando: não é esse aquele que venceu e cantaram assim a respeito dele? Gente, isso tem que falar conosco, igreja. Até o inimigo está sabendo das vitórias que a gente teve e às vezes nas nossas batalhas nós mesmos esquecemos as vitórias que Deus nos deu. E o inimigo está sabendo a vitória e está temendo. Temendo a nossa presença, não por causa de nós, por causa da presença daquele que nós carregamos. Como que você vai ser covarde diante de algo que você precisa enfrentar, se até o inimigo está sabendo das tuas vitórias? E é nesse contexto que ele volta, porque ele foi dispensado, não precisa vir com a gente lutar contra Israel, de certo ele no seu cantinho. Oh, glória a Deus, obrigada por esse livramento. Porque ele estava meio que infiltrado ali. Aí nessa volta, que nós vamos ver a palavra agora. Abre daí, em 1 Samuel 30. Vamos ver primeiro, deixa eu abrir aqui também minha Bíblia. 1 Samuel 30, verso 1, 2 e 3 primeiro, diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Já imaginou? Dona Neuza chegou de viagem, já imaginou chegar de uma viagem e encontrar tudo destruído? Queimado. É triste, né? Quem passa, né? A Stephanie teve um parente do Gabriel que teve a casa danificada por fogo e tal. Gente, agora aí, não basta isso, você vai ver, cadê as mulheres? Cadê as crianças? Cadê nossos amados? Foram levados cativos, presos, sequestrados. Esse é o cenário. Aí, o versículo 4 diz: então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais forças para chorar. Eu não sei, se falasse aqui que mulher chorou até não ter mais força, eu até podia imaginar o cenário. Mas vendo Davi e 600 homens chorar, rapaz, fosse mulher, a gente chora assim. Homem, Davi e 600 homens chorando, e diz a palavra que choraram até não ter mais força para chorar. 5. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou.
porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi, o que ele fez? Se fortaleceu, ou outras versões, se reanimou no Senhor, o seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Por enquanto, até aqui. Levanta a mão aqui os homens, os varões dessa igreja, os sacerdotes do lar aqui, aleluia! Cuidado com a sua ausência. Cuidado com a sua ausência. Em que momento os amalequitas atacam? Quando eles estão fora. Cuidado daquilo que você se ausenta. Não estou dizendo agora que você não pode sair para trabalhar, mas aquela ausência emocional, aquela ausência espiritual, a mulher não te vê como o sacerdote do lar, aquele que nas batalhas puxa e diz, vamos buscar o Senhor, vamos para a igreja, vamos ler a palavra, vamos orar, vamos jejuar. Cuidado, homens, com a sua ausência. Foi na ausência deles, quando eles chegaram, estava tudo destruído e as mulheres e as crianças levadas cativas. E você percebeu, talvez na sua vida, na sua família, que talvez algo também foi saqueado, levado pelo inimigo? Como assim, pastor? Toda família, todo casamento pode passar ao longo dos meses, dos anos, às vezes por algum desgaste, não é assim? Às vezes acontece. Uma rotina, alguma coisa, às vezes não é como era antes. E nós precisamos aprender a identificar na nossa vida, na nossa casa, família, aquilo que não está mais como era antes, num sentido negativo. Poderia estar melhor, a gente poderia estar mais em harmonia. Entende? Você tem que aprender a identificar aquilo que te foi saqueado. Porque tem gente que está vivendo uma vida e não percebe que tem coisas que já foram roubadas. Da casa, da família, do casamento. Está vivendo a vida, está infeliz, mas não consegue olhar e dizer, é isso aqui que está faltando. Porque precisam olhar. Quem já foi roubado, é na hora que você procura tal coisa. Cadê? Já contei aqui, tempo da minha saudosa mãe, né, quando ela estava viva, precisou ser cuidada no Covid. Uma cuidadora cuidou dela e cuidou de pegar coisas dela também. Só que quando que dá falta? Quando você vai procurar. Precisei usar o casaco. Ai, o casaco que minha filhinha Karine deu para mim. Um casaco de lã batida, cor caramelo. Vamos usar aquele casaco, mãe. Cadê o casaco? Não tem casaco. Minha mãe fazia maionese. A maionese que eu faço hoje, receita da minha mames. Cadê aquele Marinex que fazia? Não tem mais um Marinex. Teu pai vai usar aquele tênis, vai olhar a caixa do tênis. Cadê? Só está a caixa, não tem mais o tênis. Mas, querido, às vezes a gente precisa olhar, abrir nossos armários, tá entendendo? Abrir os armários, abrir as caixas e dizer, isso aqui está faltando. Cadê? Eu preciso restaurar. E sempre, nunca é
tarde para se restaurar algo, né, pastor Rodrigo? Casamento é que nem vinho, quanto mais velho, melhor. Olha o meu esposo, né, Davi? O estilo da pessoa aqui, né, Davi? Davi falou hoje para mim, me elogiou. Ele falou, pastora, dá para ver que é você que está vestindo o pastor. Desculpa, né? Gente, a gente tem que aprender, reaprender. Você tem que olhar aquilo que se perdeu e dizer, vou resgatar. Às vezes a gente está na rotina, está naquele dia a dia, resgatar. Pastor Rodrigo, de vez em quando, me leva lá naquele restaurante que eu amo, Pastifício Pastamia. Oh, aleluia, eu vou comer aquele filé mignon grelhadinho com uma... Nunca é tarde. Nunca é tarde para você aprender. Você está entendendo o recado? Não é tarde. Não é tarde para recomeçar, para fazer algo novo e retomar algo. Só que às vezes a gente vive a nossa vida e nem sabe que algo foi saqueado. E nesse contexto, eu pergunto para você, qual foi a última vez que você chorou? Qual foi a última vez que você chorou? Chorou por sua família. Chorou por aquilo que foi perdido. Chorou por aquilo que foi saqueado. Porque eles choraram. Porque quem chora é porque sabe que perdeu algo e sente falta e quer ter de volta. Você está entendendo? Tem gente que às vezes está nem aí, mas eu sei que você está ouvindo essa palavra e você ama a sua família, você ama a sua esposa, você ama o seu marido, você ama os seus filhos. E se algo acontecer com eles, você vai chorar por eles e dizer, eu não aceito essa perda, eu quero que seja restituída a minha família, a minha casa. Então, quando for preciso, chore aos pés do Senhor. Eles choraram, como que dizendo, Deus, eu estou sentindo essa falta. Eu estou percebendo aquilo que me foi saqueado. Só que ele não ficou nesse... Esse choro é a gente sentir, é a gente saber o que foi tomado da gente. Então, chorar é esse sentimento. Só que, nesse momento, a gente precisa ter cuidado. Porque, às vezes, você está ouvindo essa palavra e você quer agora botar as coisas em ordem. Só que daí, às vezes, nesse momento, a gente quer achar culpados. E, se você for ver no versículo 6, diz que Davi muito se angustiou porque o povo falava do quê? Apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava o quê? Amargurada. Às vezes a gente atende famílias que tá assim, tá um pé de guerra. Um quer culpar o outro. E você tem que lembrar que a sua guerra não é contra o seu marido, não é contra o seu filho. A tua guerra é espiritual. Contra principados e potestades. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E daí, nesse momento aqui, aqueles que acompanhavam Davi, e se você vai ver, eles estavam com Davi na caverna de Adulão. São esses homens. E você vai ver, tem uma referência que eu estava pesquisando, agora não sei se é 2 Crônicas, ou primeira, acho que é 2 Crônicas 12. Alguma coisa assim faz referência a esses homens, dizendo que eles eram muito valentes, eles eram de arco com a mão direita, com a mão esquerda. Só que nesse momento, eles querem até apedrejar Davi. E às vezes você tem que vigiar na tua casa, porque às vezes um vai se colocar contra o outro. E não é isso que vai resolver a situação. Não fique contra o seu marido, contra a sua esposa, contra o seu filho. Tenha discernimento espiritual e vá orar. Porque às vezes a gente pode até sentir tanto que foi roubado pelo inimigo, mas a gente precisa também discernir espiritualmente
E a gente precisa reagir e fazer como Davi no versículo 6, no finalzinho, diz que ele se fortaleceu no Senhor. Ainda que estava aquele caos, porque eu fico pensando, 600 homens querendo apedrejar e ele sozinho. Às vezes a gente passa umas barras na nossa família. E às vezes a gente se sente sozinho. Mas eu quero dizer, você com Deus vai ser maioria. E se você se fortalecer no Senhor, se reanimar no Senhor, o Senhor vai fazer algo em teu favor. Então diga para quem está do seu lado, reaja, se fortaleça no Senhor e busque direção. Aleluia. Diz que ele buscou, no 8 ali, diz que ele consultou ao Senhor e ele fez uma pergunta. Que pergunta que ele fez no versículo 8? Devo persegui-los? Qual outra pergunta? Hã? Conseguirei pegá-los? Eu vou alcançar eles? Gente, isso aqui também fala muito comigo. Porque às vezes a gente está com algum problema na nossa casa, na nossa família, e a gente pergunta o que o Senhor vai fazer por nós. Aqui ele está perguntando o que ele deve fazer. Eu devo persegui-los? Eu vou alcançá-los? Ele consultou a Deus, mas ele consultou sobre o que ele devia fazer. Põe a mão assim no seu peito. Eu vou buscar a Deus sobre o que eu preciso fazer para restaurar a minha família. Não é forte isso? Que às vezes a gente fala com casais e daí, mas ela fala. Quem é que fala o que eu preciso fazer? É aqui que muitos se perdem, só estão orando, pedindo que Deus faça. Mas Davi consultou a Deus sobre o que ele deveria fazer. E você quer tirar também das mãos do inimigo aquilo que é teu? Há algo que você deve fazer. É possível reverter essa situação, você acredita? Você crê que para Deus tudo é possível? Estava ouvindo um testemunho, pastor Hernandes Dias Lopes. Falou que uma pessoa chegou para ele, assim, uma mulher falou assim, eu vim te comunicar, pastor. E, gente, é sempre assim, tá? Quando é esse assunto, eu e o pastor Rodrigo temos lista, número 1, 2. A pessoa vem só comunicar. Quando a pessoa está perturbada. Eu só vim te comunicar, pastor, que eu vou me separar. Comunicar. Não é pedir um conselho. As pessoas chegam assim para a gente, tá? Isso é fato verídico. Aí ele fala assim, mas por que, irmão? O que aconteceu? Não, pastor, é que não dá mais. Morreu. O amor morreu. Aí o pastor tudo dava uma resposta para ela. Morreu? Então ainda tem esperança, porque Deus ressuscita os mortos. E assim ela ia falando, e ele, não, mas então tem esperança, porque isso Deus faz. Não, mas o senhor não está entendendo. Não, você não está entendendo. Há esperança porque Deus faz o impossível, Deus ressuscita os mortos, Deus restaura. E ele falou, você não vai fazer nada. Em 1 mês, nós vamos orar, nós vamos jejuar, e você vai buscar a direção. Diz que depois de 1 mês, ela chegou para ele e falou assim, pastor, morreu. Morreu a vontade de me separar. Eu e o meu marido estamos bem. Entende? Então, a gente precisa ter, às vezes, esse discernimento que algo nos foi roubado. Tem que ter essa consciência que a coisa não está como tinha que estar. Ter esse senso. Mas, ao mesmo tempo, você vai se fortalecer no Senhor. Você vai buscar direção e você vai estar com uma coisa fixa no teu coração, na tua mente. Eu vou buscar aquilo que é meu.
eu vou ter de volta a minha família restaurada. Eu vou ter de volta aquela alegria na minha casa. Eu vou ter de volta, porque eu não aceito o inimigo roubar isso de mim. Você está entendendo? Você precisa estar firme com convicção. E eu estou falando aqui de casamento. Talvez tenha aqui gente que tem filho adolescente, está passando perrengue. Neto. Você precisa buscar a direção de Deus, mas ter essa convicção. O diabo não vai ficar com aquilo que é meu. Minha família é do Senhor. Está entendendo? Você vai abranger aí para as áreas que você precisa. Mas ele consultou a Deus, ele buscou direção e ele acreditou que era possível reverter essa situação. Porque Deus nunca disse que a gente não teria batalha. Mas ele falou que a gente teria vitória. Então, você precisa descer para essa guerra. Decidiu aí, irmão? Decidiu que o que é teu tem que vir para você. O inimigo não vai ficar com nada que é teu, amém? Nem tua família, nem teus bens, nada. Decidiu aí? Amém? Depois que você decide, Deus te dá estratégia. Vamos ver a partir do 9? 1 Samuel 30, 9. Quem pode ler? Espera aí, dona Neuza, ele vai dar o microfone, que daí fica registrado na gravação. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. Amém. Quantos, então, estavam com ele? 600. Fala assim para o seu irmão. Partiu? Partiu, missão resgate. Partiu, missão resgate. O inimigo não vai tomar nada que é meu, nem minha alegria, nem salvação. Nada, nada, nada. Partiu. Só que você precisa entender. Foi 600. Quem pode ler o 10? Catiê? Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, e cansados que estavam, passaram o ribeiro de Besor. Às vezes vai ter aquela euforia e todo mundo vai estar te apoiando e vai estar com você. Começou com 600. De repente, 200. Soldado abatido, tão cansado, tchau. Prosseguiu só 400. Mas eu quero dizer, se você... Davi, gente, Davi estava comandando. Eu fico pensando o que Deus pode fazer quando uma pessoa decide acreditar. Decidiu acreditar. Decidiu orar e consultar o Senhor e Deus falou, pode ir que você vai alcançar. Esse agitou a galera e partiu. Então, querido, você pode às vezes se sentir sozinho, mas eu quero dizer, se Deus está com você, Deus é maioria. Fica firme. A bênção é tua. Você vai ter de volta aquilo que é teu. Aleluia! Então, já não era mais 600. 200 já cansaram, ficou 400. Quem pode ler o 11? E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe de beber água. Acharam no caminho. Passa ali para a Thaís, para a Alex. Acharam quem no caminho? Querido, às vezes você vai dar aquele passo de fé. Você não viu ainda como Deus vai fazer. Você não viu ainda como a coisa vai solucionar. Você só tem em você fé, coragem, e você partiu pela fé e pela coragem. E você não tem mais nada que se apoiar. Só que daí, se você age com fé no meio do caminho, vai ter estratégia de Deus. Deus vai vir até o encontro. E olha quem que era essa pessoa, quem pode ler? Agora é o 12.
um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e redobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Aleluia. 13. O Alex pode ler? Então lhe respondeu Davi: De quem és tu? De onde vem? Respondeu o moço egípcio: Sou servo do Amalequita. Meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Olha só quem era. Quem que tinha invadido Ziclag? Ele era servo de quem? E foi abandonado por quê? Porque olha o tipo do inimigo, né? Você viu o tipo que é o inimigo? Ficou doente e abandonado. Olha a oportunidade de Davi. Quem pode ler o 14? Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe. E pusemos fogo em Ziclag. Confessou. Imagina você tá indo para resgatar aquilo que é teu. Você foi saqueado pelo inimigo, você está com um caminho, com fé, com coragem, não sabe como a coisa vai acontecer, mas você tem fé, você tem convicção de que Deus vai ser por você, porque você orou, Deus te deu uma palavra, e o Senhor falou, pode ir, pode perseguir, que você vai alcançar. Mas não sabe nem onde está o inimigo. No meio do caminho aparece esse homem. E eu pergunto a você, o que você faria se encontrasse esse homem? Vamos lá, participem, possibilidades. Já ia passar a espada? A Simone ia bater nele. O que você ia fazer? Cal, o que você ia fazer? É eles que puseram fogo. Já ia matar? Botar fogo nele? Querido, às vezes a gente está tão com as emoções à flor da pele que às vezes a gente age sem sabedoria. Se ele eliminasse esse ele não ia chegar na tropa. Você precisa ter discernimento. Gente, Davi, nós vamos vendo, ele não fala que ele era de Ziclag. Foi você, então, que destruiu a minha casa, que queimou tudo lá. Gente, seja astuto. Para com o inimigo, eu estou falando, tá? Não vai ser assim na sua... para com essas coisas do inimigo. Você tem que ter uma audácia. Um sangue frio. E sabe, esse texto aqui me fez lembrar, não sei se vai servir para alguém aqui, espero que sirva, para alguém que tem filhos. Eu estava ouvindo um trecho de um podcast de uma pastora, na verdade a esposa do pastor Luciano Subirá. A Kelly Subirá, ela é pedagoga, ela é pastora, e apareceu naqueles... shorts? Aquelas coisas do YouTube lá. Um trecho assim. Aí ela falou que desde muito nova, uma pessoa mais velha instruiu ela e falou assim, Kelly, quando você tiver filhos, quando teus filhos ficarem maiorzinho ou adolescente, alguma coisa acontecer com eles, ela foi falando assim, não vou lembrar específico tudo, quando alguma coisa acontecer com eles, às vezes na escola, com algum amiguinho, e ele chegar para você e falar alguma coisa que você vai ficar apavorada e você já vai querer repreender e corrigir, não faça isso. Daí diz que essa pessoa falou assim, faça cara de paisagem. Cara de paisagem. Sim, você faz cara de paisagem. Aí teu filho vai contar tudo. Ele vai contar como realmente aconteceu.
Se realmente, se você já de cara, ele, mãe, mas você que... Teu filho não vai falar. Teu filho não vai falar de verdade o que aconteceu para você depois processar o que você ouviu e saber você como mãe, o que você precisa ensinar, o que você vai precisar corrigir. E, gente, não tem a ver isso aqui? Às vezes a gente quer esse já... Tem estratégia. Esse vai te levar para o ninho que está a tropa. Está entendendo? Às vezes você precisa fazer isso com o teu pequeno. Vai contar uma arte que fez na escola e está contando a arte, você já quer bater, já quer surrar, nem está ouvindo. Deixa, dá corda, para você descobrir mais o foco do problema. Está entendendo? Então, isso aqui tem a ver com essa sabedoria que Deus tem que dar para a gente, essas estratégias. Então, Davi, ele meio faz cara de paisagem. Botaram fogo em Ziclag. Minha família é de Ziclag. Vocês queimaram a minha casa em Ziclag. Gente, aprenda essa audácia que você tem que ter, esse jeito, para você conseguir chegar no teu foco. Então, ele acaba falando que eles puseram fogo em Ziclag. Quem pode ler o 15, Carla? Disse-lhe Davi: poderia, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor. Eu descerei e te guiarei a esse bando. Olha só. Você viu que Davi não fala? Eu sou de Ziclag. Cara, foi lá que você me atingiu, você atingiu minha casa, você... Não. A gente tem que ter audácia. Ele mesmo. Gente, eu fico pensando. Ele no interior dele falando, o próprio dos amalequitas vai me levar até a tropa. Como Deus faz quando você confia nele. Como não há limites para o agir de Deus quando você confia nele. Um próprio do inimigo no caminho agora ia conduzir. Esse é nosso Deus, você pode confiar em Deus. Você pode confiar. Aleluia. Próximo versículo agora é o 16. E descendo o guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Querido, o que eles estavam fazendo? Comendo, bebendo e dançando, se alegrando sobre o quê? E tomaram de quem? De Davi e dos seus. Eu pergunto para você, você vai deixar barato assim? Que tem que surgir na gente me falta palavras. Um senso de dizer assim, eu vou acabar com essa festa com o inimigo. O inimigo está se alegrando do que roubou de mim? Uma indignação, mas uma coisa tipo assim, eu vou acabar com essa festa dele. Querido, você precisa se levantar na tua casa, na tua família. Aquilo que você sente que o inimigo está rindo de você porque roubou de você. E às vezes você está lá, não faz nada, não reage, só pede que Deus faça alguma coisa, enquanto Davi falou, eu vou descer, eu vou perseguir. Senhor, desce e persegue porque você vai alcançar. Tem algo que você deve fazer. E você, em nome de Jesus, vai acabar com a festa que o inimigo está fazendo com as tuas coisas, com a tua família, com os teus bens. Amém? Vamos acabar com essa festa do inimigo?
Vamos jogar um balde de água fria nesses. A gente, irmãos, tem que surgir na gente talvez até uma ira santa, no sentido assim, peraí. Porque às vezes a gente está vivendo numa mesmice e parece que a gente não não tem aquela garra de dizer, arreda Satanás, isso aí. Arreda, eu quero de volta o que é meu. Na minha casa, nos meus bens, na minha família, no meu negócio, seja que área for da sua vida. Não deixe o inimigo se alegrar com aquilo que foi roubado de você. Próximo versículo 17. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Davi feriu, diga, eu vou ferir o inimigo. O que fere o inimigo, queridos? O que fere o inimigo? Alguém... Não sei o que aparece essas coisas para mim, acho que eu estou muito na internet. Você já viu? Eu nem sei o nome, não sigo, mas aparece às vezes lá para mim um jovem cristão, e ele faz tipo um teatrinho aí. Aí vem o cara vestido de vermelho, de capeta assim, aí fala assim, o capeta fala para ele assim, se joga daqui que Deus vai te guardar. Ah, é? Por que você não se joga então? Daí ele fala assim, aí você me quebra. Já viram, não? Aí ele fala bastante coisa assim, botando o outro jovem à prova. Aí esse jovem à prova pega e cita também que a palavra então vai você. Qualquer pedido você pode fazer para mim que eu vou te conceder. Aí ele fala assim, então eu quero ir para o céu. Aí ele olha, aí você me quebra. É engraçado. É engraçado. Mas é tipo assim, o que quebra o inimigo? Palavra. Você saber a palavra. Você saber que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você tem uma palavra de bênção liberada sobre você, sobre a tua casa, da parte do Senhor. Você sabendo disso, isso vai ferindo o inimigo. Está entendendo? O Senhor, Jesus, quando foi tentado, ele foi vencendo pela palavra. Não sei o quê. Não, mas assim está escrito, assim diz a palavra do Senhor. Oração, jejum, se posicionar, não aceitar o que ele está fazendo, você desvendar o plano dele, isso quebra ele. Às vezes você está acuado, como que... Aí você se levanta. Hoje eu estava meditando nessa palavra, o pastor Rodrigo nem sabe, estava lá no escritório, e eu comecei a sentir uma atmosfera de opressão sobre a minha vida, mas eu sabia que era batalha por causa dessa palavra. Uma coisa esquisita no ar, uma coisa esquisita, tenebrosa. Pedi uma carne, chegou em casa, fui receber a carne, falei para o pastor Rodrigo, vamos almoçar? Mais 15 minutos. Então tá. Irmãos, fechei a porta do escritório dele, fechei lá de um corredor. Fui dar minhas voadoras no diabo lá na sala. Irmãos, quando eu sinto isso, eu não aceito. Eu não aceito. Eu reajo, eu me levanto, eu cito a palavra. Gente, você precisa se levantar, se reerguer, orar. E eu confessava a palavra, eu falava, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Falei, Senhor Jesus, eu vou levar a tua palavra essa noite, famílias vão ser restauradas, famílias que foram saqueadas, talvez a alegria, a paz, não tem mais paz em casa. Senhor, eu vou ministrar essa. E eu fui me levantando, dizendo, o Senhor está comigo, o sangue de Jesus é sobre a minha vida, te arreda Satanás e tal, e tal. Gente, foi, olha, uns 10 minutos ali de oração. Que paz. Que paz, que harmonia. Eu almocei em paz com meu esposo. Pude terminar, que eu estava assim na palavra e organizando e tal, e tal, e tal. Achava que nem ia dar tempo porque tinha um aniversário. No fim, sobrou tempo. Foi tudo. Falei, gente,
A gente não pode deixar o inimigo roubar a gente. Se levanta, se posiciona, ora, se reage, porque o Senhor também quer que você acabe com a festa que o inimigo está fazendo com as tuas coisas. Aleluia, Jesus, aleluia. Então, Davi feriu, e nós também vamos ferir o inimigo, amém? Ele vai estar debaixo da planta dos nossos pés. Dá uma pisadinha no seu lugar. É debaixo da planta dos nossos pés que ele tem que estar. É debaixo. Às vezes ele quer se colocar aqui. Você pega ele aqui e... É assim, irmãos. Ele é insistente. Lembra uma vez que eu preguei sobre o arreda Satanás? Que eu li até... Pouco tempo lhe resta. Ele está investindo. Tenha sabedoria, tenha discernimento e não aceite que ele roube aquilo que é teu, tua alegria, tua paz, a harmonia da tua casa. Se levante e acredite que Deus quer restaurar. E aí, foi lido o versículo, me ajudem? Agora é o 18. Quem está com o microfone, quem vai ler? Simone. Davi salvou todos que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo as suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo que os amalequitas haviam tomado. Oh, aleluia. Pode já ler o 19, a Stephanie? Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus homens e todas as coisas, grandes e pequenas, que os amalequitas haviam tomado. Oh, aleluia. Diga, não vai faltar nada. Eu vou trazer de volta tudo. Não, e você acha que acabou por aí? Quem pode ler o 20? Davi, pega o microfone aqui, Davi. O 20. Essa parte o pastor Rodrigo ama. Já falou aqui dos despojos. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas adiante do gado, e diziam: Este é o despojo de Davi. Oh, aleluia! Sabe o que isso quer dizer? Quando Davi foi e falou: Isso aqui tudo é meu, vou levar de volta, feriu eles, isso aqui tudo é meu. A indenização emocional de pegar dessas ovelhas, desse gado. Gente, ele tomou agora o que era do inimigo. Os despojos. Ou seja, daquilo que parece perda, parece que acabou. Deus, quando você acredita nele, se fortalece nele, se reanima nele, ora, busca direção e vai para a luta, Deus te dá a capacidade, põe até um do inimigo no caminho que vai te indicar o caminho, né? E Deus faz você ter tudo restituído e mais. Aquilo que era perda, ele ainda multiplica e te dá muito mais. E a bênção foi tanta que nós podíamos ler ali o 21, 22, 23, teve até não queriam dar desses despojos e nada para os 200 que ficaram lá cansados. Aí Davi falou, não, todos vão receber a sua parte. Mas a Cal pode ler o 26? E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Aleluia! Sabe o que isso quer dizer? Lê Davi o 31 para finalizar, que é só um resuminho. E aos de Hebron e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Ou seja, ele se lembrou dos anciãos do povo de Deus e mandou para lá uma bênção. E fala que a todos os lugares que ele andara, ou seja, Deus vai te dar tanto que você vai lembrar daqueles que fizeram parte da tua história e vai dizer, aí uma bênção para você. Toma aí uma bênção. Deus tem me abençoado tanto, Deus me restituiu tanto. Está aí uma bênção. Gente, nosso Deus, ele é maravilhoso. Essa história, então, para nós resumirmos,
a história de Davi em Ziclag nos ensina o quê? Fortalecer-se no Senhor. Diante de uma crise, diante de algo que você possa ter perdido, quando quem estava com ele também queria apedrejá-lo, às vezes você se encontra assim, incompreendido na tua família, na tua casa, parece que não tem apoio, os que estão perto de você querem te apedrejar, mas Davi não fixou o olhar no problema, ele fixou o seu olhar no Senhor, e do Senhor ele buscou forças, ele reagiu, diga, eu preciso reagir, diga, eu preciso reagir. Ele não aceitou a situação, e ele creu na restauração. E também vemos sobre a importância da oração e essa busca pela direção de Deus. A oração, ela traz direção, né? E essa direção te leva a agir, e ele foi em direção da vitória. Porque ele falou, eu devo perseguir? Eu vou alcançar? Ou seja, aquilo que eu falei antes, ele viu o que ele precisava fazer. Às vezes tem algo que você precisa fazer. Você está dizendo, mas ela que é assim. Mas não, o que você tem que fazer. E restauração total. Deus não apenas devolve o que foi perdido, mas Davi recuperou tudo e ainda ganhou esses despojos. Ou seja, Deus pode multiplicar em meio às perdas. E Ziclag, esse lugar de provação da fé, de dependência de Deus, um lugar de batalhas por aquilo que foi roubado, um lugar de bênçãos maiores, um lugar de preparo para a próxima etapa. Por quê? Alguém sabe por que Ziclag é um lugar que é esse lugar de preparo para a próxima etapa? Pega a cronologia do tempo. Enquanto Davi foi para Ziclag, quem que estava lutando contra Israel lá? E nessa batalha, quem que morreu? Saul foi ferido, orgulhoso que era. Não vão falar que me mataram. Ele pega e se coloca sobre uma espada. Ele se matou. E logo em seguida você vê, pertinho, Davi seria coroado rei. Então eu vejo como às vezes a gente é provado, a nossa fé é provada. E até quando ele recebeu a notícia da morte de Saul, ele não se alegrou. Não se alegrou. Então, ele teve um momento dele, mas é um lugar que te prepara para a próxima etapa. E guarde isso. Lute em vez de desistir. Davi e seus homens precisaram lutar para conquistar essa restituição. E Ziclag também ensina você não ser passivo. Nós vemos muitas pessoas que reclamam muito do estado que estão vivendo, da situação que estão vivendo, mas às vezes vivem de forma passiva. O que é de forma passiva? Deus, faz alguma coisa. Às vezes a gente não vê esse lugar que a gente precisa ser ativa, a gente precisa fazer algo, buscar, fazer, onde tem que ir, o que tem que fazer. Então, Ziclag nos fala sobre isso, não sobre essa passividade. Deus, fui roubado. Que triste, tudo pegou fogo. O Senhor fará algo por nós? Isso teria algum efeito? O Senhor vai fazer algo por nós, Senhor? Às vezes você está na sua vida orando isso. Você vai hoje falar para o Senhor, Senhor, aonde que eu devo ir? Quem que eu vou perseguir? O inimigo? O que eu tenho que fazer, Senhor? Algo que você tenha que fazer. Isso só foi restituído porque Ele fez na direção do Senhor, na força do Senhor. Amém. Mas Ele foi lá. Ele foi lá para resgatar. Diga. Tem que ter o discernimento.
Tem situações em tudo dai graças? Tem situações que você precisa ter o discernimento. Então, você precisa ter esse discernimento. E perda, dor, choro, crise pode ser transformados em vitória. Porque Deus ainda restitui e pode te abençoar ainda mais. Amém? Queria que você se colocasse de pé. E eu queria que você tivesse agora um momentinho de reflexão. Tem alguma coisa que você percebe que você tinha e talvez agora você se percebe, nossa, eu não tenho mais isso. Na família, nos relacionamentos, pode ser marido e mulher, pais com filhos, filhos com pais, não sei, nos relacionamentos que você diz, nossa, tinha um tempo que era diferente. Ou talvez algo que você não teve, porque talvez se sentiu sempre roubado, saqueado pelo inimigo. Como se você não tivesse o direito de ser feliz, de se sentir feliz nessa plenitude de alegria no Senhor. Queria que você fechasse os seus olhos e aproveitasse esse momento. E você falasse para o Senhor, Senhor, eu estou vendo que essa área, aqui e aqui, precisa de restauração. E que você manifestasse para o Senhor nessa noite, que você tem fé e coragem, e que você quer tomar do inimigo aquilo que te foi roubado. Ou talvez é alguém da tua família, é alguém que está perdido, e o inimigo talvez está fazendo festa, como que celebrando, roubei a salvação. Não, você fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual é a área que você precisa dizer para o Senhor hoje, Senhor? O que eu devo fazer? Porque eu quero perseguir, eu quero alcançar, eu quero ir lá no arraial do inimigo e eu vou tomar tudo que é meu. Não vou deixar o inimigo fazer festa com aquilo que é meu. Senhor, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui estão famílias representadas, Senhor. Aqui estão casais mais jovens, casais que já têm uma trajetória. Eu peço a Ti, Pai, que o Senhor mostre, Deus, talvez aquilo que nem mesmo eles perceberam, que foi roubado, foi saqueado. E traga a nós, Senhor Deus, esse desejo de ter de volta aquilo que é do Senhor na nossa vida. Porque a nossa casa é uma casa abençoada. Nossa casa é um pedacinho do céu. É assim que o Senhor nos fez. É assim. E tudo aquilo que o inimigo roubou, hoje nessa noite, nós queremos manifestar no reino espiritual que nós queremos de volta aquilo que é nosso. Nós queremos de volta aquilo que foi bênção de Deus e que nos pertence. Senhor, abençoa, Pai, as famílias. Abençoa, Pai, os sacerdotes do lar aqui hoje, Pai. Oh, Senhor Deus, que às vezes tem se ausentado, talvez tem não desempenhado a sua função e a casa, a família tem sofrido esse saque. Tem misericórdia, Senhor. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs aqui nessa noite. Fortaleça-os, ó Deus, para que encontrem forças em Ti, se reanimem em Ti, Pai, para buscar tudo aquilo, Pai, buscar a restituição, buscar, Pai, a bênção do Senhor, ó Pai. Nós queremos acabar com a festa que o inimigo pode estar querendo fazer com as nossas coisas, com a nossa família, com nossos amados. Oh, Senhor Jesus.
Abençoa, fortaleça, Pai. Fortaleça. Que nós não venhamos a ficar fixando no problema, mas que os nossos olhos, Senhor Deus, estejam em Ti. Em Ti, para Ti não há impossíveis. Não há nada que seja impossível para Ti, Senhor Deus. Nada é impossível para Ti. Tira, Pai, isso que pode estar impregnado em mentes e corações aqui, de que é difícil, de que é impossível. Que nós possamos confiar em Ti, Deus. Para Ti não há nada impossível. Para Ti não há nada impossível. E nós cremos que o Senhor está conosco. O Senhor nos dará estratégias. Quem diria que Davi encontraria um dos próprios amalequitas no caminho? Ah, Senhor Deus, assim nós cremos que dando o passo, manifestando que nós queremos aquilo que é nosso, o Senhor vai nos dar estratégias para chegarmos, ó Deus, até o acampamento do inimigo e ferir o inimigo, Senhor Deus. Coloca, Deus, a Tua palavra, Deus, na nossa boca. Nos lembra, Espírito Santo, da própria palavra do Senhor, nos momentos de crise, nos momentos de provação. Que Teu povo seja lembrado da Tua palavra. E que Teu povo abra a boca e diga: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor a meu respeito, a respeito da minha casa, a respeito da minha família. Assim diz o Senhor, eu não aceito o que o inimigo está fazendo na minha casa, eu não aceito o que o inimigo está fazendo na vida do meu filho. Se você precisar chorar, você vai chorar como Davi chorou, e o Senhor vai ser contigo. Seja fortalecido hoje no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu sinto que nós precisamos liberar algo do Senhor para algumas pessoas aqui. Se você quiser receber algo, vem aqui à frente. Simone, nós queremos como igreja te orar por você. Você vai vencer essa batalha na tua casa. Você vai vencer, o Senhor é contigo. Vem aqui à frente. Nós queremos interceder, nós queremos deixar fluir sobre a tua vida. Quem mais precisa e quer ter algo? Verônica, vem aqui também. A tua situação, coisas que você ora, vem aqui, o Senhor quer liberar algo sobre a tua vida. Ora, machás. Mais alguém quer vir aqui à frente? Heloísa, vem aqui, nós queremos interceder pela tua casa. Nós queremos interceder pelo teu esposo. Era machore catarabarabachás. Recatarabachás. Davi, vem aqui orar. Vem impor as mãos aqui, Davi. Era massore quetaralarabarabachás. Era massore quetaramachás. Dona Neuza, vem aqui, vamos guerrear essa luta. Ora massore quetarabarabachás. Recataramassore. Ora massore quetarabarabachás. Ore macharabarabachás. Catie, vem aqui orar, Catie, vem aqui orar pela Simone. Era massore quetarabarabachás. Recatarabachás. Você é a mãe, ela está passando lutos, você é a mãe, abençoa ela. Era barabachás. Ora barabarabachás, recatarabarabachás. Recatarabarabachás. Olha o Senhor para a casa. É verdade. Todos assim, é verdade. Deus declara segurando ao Senhor. Nós declaramos, em nome de Jesus, Pai. O Senhor pagou um alto preço por aquela vida. Senhor, nós não aceitamos, Pai, aquela vida, Senhor. Você pode agradecer ao Senhor porque Ele é o teu Deus.
Você pode agradecer ao Senhor porque Ele é a tua força. Você pode agradecer ao Senhor porque Ele nunca te deixou. Você pode agradecer ao Senhor porque Ele nunca te desamparou. Aquilo que você não via saída, Ele fez você chegar até aqui. Você pode dizer ao Senhor Ebenezer. Aquilo que você não sabia como ia resolver, mas você confiou e o Senhor agiu e o Senhor restaurou. Agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor, agradeça. Você pode agradecer ao Senhor pela tua família? Você pode agradecer ao Senhor pela vida do teu esposo? Você pode agradecer ao Senhor pela vida da tua esposa? Você pode agradecer e louvar ao Senhor pela vida dos teus filhos? Você pode agradecer a Deus pela vida da tua família? Teus pais, teus avós, tios, você pode agradecer e dizer: Senhor, eu vou orar por eles. Aqui vai ter um intercessor, Senhor, que vai guerrear. E o inimigo não vai fazer a festa na minha família. Não, 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 não. Basta um se levantar e o Senhor faz todo esse mover. Bastou Davi se levantar e houve restituição para todos eles, porque um se levantou. Basta você, e você com Deus, você é maioria. Aleluia. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa os guerreiros que foram despertados aqui nessa noite. Foi despertado algo em você, irmão. Foi despertado um guerreiro aí dentro, irmão. Foi despertado um guerreiro em você. Você estava adormecido, você estava na neutralidade. Foi despertado algo em você. Você vai reagir, você vai ser aquele que vai buscar a bênção do Senhor para a tua casa, para a tua família. Sela esta palavra, Senhor, e obrigado, porque o Senhor é aquele que nos fortalece. Sela esta palavra na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém.